Capítulo 17. A queda de Orígenes. Dizíamos que na Igreja de Deus, o erro de um mestre é uma tentação para os fiéis. E a tentação é tanto maior quanto mais douto é quem erra. Provei isso com a autoridade da Escritura, depois com exemplos da história eclesiástica, relembrando aqueles que foram tidos durante certo tempo por plenamente ortodoxos e que acabaram em uma seita não católica ou até mesmo em heresia. Este é um ponto muito importante, que é necessário conhecer e lembrar sempre, usando para isso até um grande número de exemplos para fazer que penetre bem na mente, com o fim de que os verdadeiros católicos saibam que devem receber os doutores com a Igreja, e não abandonar a Igreja pelos doutores. Eu poderia aduzir numerosos exemplos de tal espécie de tentação. Contudo, penso que nenhum é comparável ao de Orígenes. Tinha ele qualidades tão excepcionais e maravilhosas que qualquer um teria dado fé, desde o primeiro momento, a todas as suas afirmações. Pois se a vida estabelece a autoridade de uma pessoa, ele foi um homem de grande laboriosidade, castidade, paciência e constância incomuns. E se consideramos seu berço e sua ciência, quem mais nobre do que ele? Nasceu de família ilustrada pelo martírio, e depois de ter sido privado de pai e de riquezas, pela causa de Cristo, seguiu adiante em meio às angústias de uma santa pobreza, sofrendo com frequência por confessar o nome do Senhor. Tinha muitos outros dons, que depois se transformaram em motivos de tentação. Sua inteligência era tão vasta, penetrante, aguda, nobre, que não tinha rival. Além disso, tinha tal conhecimento da doutrina cristã e uma erudição tão grande que poucas coisas da doutrina divina lhe escapavam. E quase nenhuma da filosofia humana havia que não dominasse profundamente. Sua ciência procedia da filosofia grega e foi elaborada com a sabedoria hebraica. Devo recordar sua eloquência? Era tão agradável, pura, suave, que se teria podido dizer que era mel, não palavras, o que destilavam seus lábios. Não havia questão difícil de expor que ele não fizesse límpida com a força de seu raciocínio, nem coisas que pareciam árduas que ele não fizesse facílimas. Mas não terá, talvez, construído suas obras e fundamentado suas afirmações somente sobre argumentos racionais? Ao contrário, não houve nunca mestre que tenha utilizado mais por ele a Sagrada Escritura. Pode ser que haja escrito pouco. De nenhuma forma. Nenhum mortal escreveu mais que ele. Tanto que não é possível, penso eu, não somente ler todas as suas obras, mas nem sequer encontrá-las todas. E para que não lhe faltasse nenhum meio para formar-se e aperfeiçoar-se na ciência, teve o dom da plenitude dos anos. Talvez tenha tido pouca sorte com seus discípulos. Houve alguém mais afortunado do que ele? Inumeráveis são os doutores, os bispos, os confessores, os mártires, saídos de sua escola. É verdadeiramente impossível medir a admiração, a glória, o favor que gozou da parte de todos. Quem, por pouco religioso que fosse, não vinha até ele desde os mais remotos cantos da terra? Que cristão não o considerou quase como um profeta? Que filósofo não o venerou como mestre? Sabemos pela história que era reverenciado não somente pelas pessoas comuns, mas até pelo próprio imperador. Outro testemunho o encontramos nas cartas que escreveu, com autoridade de mestre, a mãe daquele que chegou a ser o primeiro príncipe de Roma que se fez cristão. E se não quer se dar crédito a nosso testemunho cristão sobre a sua incrível ciência, escutemos ao menos o que dela dizem os filósofos pagãos.
O ímpio Porfírio narra que, sendo ele ainda um menino, foi até Alexandria, atraído pela fama de Orígenes, e ali o viu, já muito avançado em idade, mas com tal classe e com tanta grandeza, que parecia ter construído a cidadela de toda a sabedoria. O tempo não seria suficiente para que eu pudesse expor, nem sequer sucintamente, uma mínima parte dos dotes insígnes que se encontravam juntos nesse homem. Entretanto, todas estas qualidades não serviram somente para a glória da religião, mas também para tornar a tentação mais perigosa. Ninguém teria se sentido disposto a abandonar um homem de tão grande talento, de doutrina e dotes tão exímios. Qualquer um teria repetido a afirmação: é preferível estar equivocado com Orígenes a ter razão com os demais. O que mais se poderia dizer? A tentação que esta grande personalidade, este doutor e profeta insigne, provocou foi de tal envergadura, como demonstra o resultado final, que desviou a muitíssimos da integridade da fé. Por ter abusado com temeridade da graça de Deus, por ter feito concessões à sua inteligência e posto uma confiança desmesurada em si mesmo, por ter considerado pouco a antiga simplicidade da religião cristã, presumindo, por sua vez, saber mais que os outros, por ter desprezado as tradições da Igreja e o magistério dos antigos, interpretando de maneira totalmente inovadora algumas passagens da Sagrada Escritura. Por tudo isso, Orígenes, ainda sendo tão eminente e extraordinário como era, mereceu que também a seu propósito lhe dissesse a Igreja de Deus: se em meio de ti se levanta um profeta, não escutes as palavras desse profeta, porque te está provando Javé teu Deus, para ver se o amas ou não. E por certo, não foi esta uma prova indiferente para a Igreja, que, confiando nele e arrebatada pela admiração de seu talento, de sua ciência, de sua eloquência, de seu modo de viver, de sua autoridade, sem suspeitar nada, nem temer nada, se via arrancada da antiga fé e a deslizar em direção a novidades profanas. Alguém dirá: as obras de Orígenes foram adulteradas e corrompidas. Concordo, e inclusive desejaria que tivessem sido ainda mais. Há muitos que falam e escrevem sobre estas interpolações, católicos ou hereges. O que quero sublinhar é o fato de que, ainda que tais livros não tenham sido escritos por Orígenes, contudo foram publicados em seu nome e se tornaram igualmente ocasião de grande tentação. Embora cheios de afirmações ímpias, são lidos e apreciados como se fossem seus. Assim, ainda que não fosse sua intenção propagar erros, a autoridade de seu nome mostrou-se capaz de persuadir muitos até mesmo do erro. Capítulo 18. O escândalo de Tertuliano. O mesmo ocorreu com Tertuliano, o qual foi o maior entre os nossos latinos, como Orígenes o foi entre os gregos. Quem foi mais douto do que ele? Quem mais sábio, tanto nas coisas divinas como nas humanas? Como a maravilhosa capacidade de sua mente negava pelo conhecimento de toda a filosofia, das escolas filosóficas, de seus fundadores e seguidores, de todas as suas disciplinas, da história e dos mais variados ramos do saber. Dotado de um engenho forte e profundo, não havia dificuldade que se propusesse resolver, e que não superasse e conquistasse com sua inteligência aguda e poderosa. Quem seria capaz de louvar como se deve a estrutura e o estilo de suas composições? Tudo está nelas concatenado com tal necessidade lógica que obriga a assentir com ele aqueles a quem não consegue convencer. Pode-se dizer que nele cada palavra é uma sentença, cada afirmação uma vitória.
Sabem muito bem disto os discípulos de Marcião, de Apeles, de Práxias, de Hermógenes, os judeus, os pagãos, os gnósticos e todos os demais, cujas blasfêmias fulminou, demoliu e destruiu com seus muitos e poderosos livros. No entanto, também ele, esse Tertuliano que tinha levado a cabo todas estas coisas, por ter sido pouco firme em aderir-se ao dogma católico, ou seja, a fé antiga e universal, e por ser mais eloquente que profundo, ao final modificou suas ideias. E como diz dele o bem-aventurado confessor Hilário, com esse erro final, privou de toda autoridade os seus louvados escritos. Assim, pois, também ele foi para a igreja ocasião de grande tentação. Não quero acrescentar nada mais, senão somente recordar que, por ter afirmado, sem ter em conta o preceito de Moisés, que as novidades loucas de Montano surgida na igreja e os desvarios de mulheres, delirantes de novos dogmas, eram verdadeiras profecias, mereceu que dele e de seus escritos se dissesse: se em meio de ti se levanta um profeta, não escutes as palavras deste profeta. Por quê? Porque te está provando Javé teu Deus, para ver se o amas ou não. Capítulo 19. Função providencial destes exemplos. O número e a importância desses exemplos eclesiásticos e de muitos outros do mesmo gênero não pode deixar de fazer-nos prudentes e nos mostram uma luz mais clara que a do sol, que, segundo nos diz o Deuteronômio, se um doutor se desvia da fé, é a providência de Deus que o permite, para ver se amamos a Deus com todo o coração e com toda a nossa alma. Capítulo 20. O católico verdadeiro e o herege. De tudo o que dizemos, parece evidente que o verdadeiro e autêntico católico é o que ama a verdade de Deus e a Igreja, corpo de Cristo. Aquele que não antepõe nada à religião divina e à fé católica, nem a autoridade de um homem, nem o amor, nem o gênio, nem a eloquência, nem a filosofia, mas que, desprezando todas estas coisas e permanecendo solidamente firmes na fé, está disposto a admitir e a crer somente o que a Igreja sempre e universalmente acreditou. Sabe que toda doutrina nova, e nunca antes ouvida, insinuada por uma só pessoa, fora ou contra a doutrina comum dos fiéis, não tem nada a ver com a religião, e que constitui antes uma tentação, instruído especialmente pelas palavras do apóstolo Paulo. Pois é conveniente que até haja heresias, para que também os que são de uma virtude provada sejam manifestados entre vós. 1 Coríntios 11:19. Como se dissesse, Deus não extirpa imediatamente os autores de heresias, para que os que são de uma virtude provada se manifestem, isto é, para mostrar até que ponto se é tenaz, fiel e constante no amor à fé católica. E verdadeiramente, mal começa a soprar um vento de novidades e se conhece o peso estável dos grãos do trigo e a leveza da casca sem peso. E como, sem grande esforço, é lançado fora do campo o que não está sustentado por peso algum. Pois alguns voam imediatamente, outros, por outro lado, quando apenas são sacudidos um pouco, seja porque temem perecer, seja porque se envergonham de regressar, mostram-se como adoentados, meio mortos, meio vivos, exatamente como se tivessem bebido uma dose de veneno que seu organismo não consegue digerir, mas que tampouco é suficiente para dar-lhe a morte. Nem o faz morrer, nem o deixa seguir realmente vivendo. Situação desgraçada. Quantas aflições violentas, quantas turbações os assaltam. Ora se deixam arrastar pelo erro, como por um vento impetuoso. Ora se encerram em si mesmos, como ondas na tempestade, e são arrojados na praia.
Outras vezes, com audácia temerária, dão sua aprovação ao que é incerto. Em outros momentos, sob o impulso de um medo irracional, se enchem de pavor ao ver a verdade. Já não sabem se vão ou se voltam, o que querem, de quem devem fugir, o que devem manter ou abandonar. E se ao menos soubessem que estas dúvidas e esta angústia de um coração vacilante são o remédio que a misericórdia divina lhes preparou? Por isso, precisamente, longe do porto seguríssimo da fé católica, são sacudidos, golpeados, como imersos na tempestade, com o fim de que, recolhidas e amainadas as velas da mente, que estavam abertas e soltas aos ventos infiéis das novidades, voltem a buscar morada no refúgio seguro de sua mãe, boa e tranquila, e rechaçadas as ondas amargas e inquietas do erro, possam alcançar a fonte da água da vida e beber dela. Que desaprendam bem o que não fizeram bem em aprender, e que compreendam, de todos os dogmas da Igreja, o que a sua inteligência alcança, o que não alcançam, que o creiam. Capítulo 21. Ó Timóteo, guarda o depósito. Pensando e repensando dentro de mim estas coisas, não deixo de admirar-me ante a imensa loucura de alguns homens, ante a impiedade de sua mente cega e ante a paixão desenfreada do erro, que não os deixa satisfeitos com uma norma de fé tradicional e recebida da antiguidade, mas a cada dia buscam coisas novas e ardem continuamente em desejos de modificar, de acrescentar, de retirar algo da religião, como se esta não fosse um dogma celestial, que basta ter sido revelado uma vez para sempre. Tratam-na como se fosse uma instituição humana, que não pode chegar a ser perfeita, senão mediante assíduas emendas e correções. Contudo, temos a palavra divina que proclama: não passes além dos antigos marcos que puseram teus pais. Provérbios 22:28. Não há razões contra um juiz. Eclesiástico 8:17. E também: o que desfaz por maldade a sebe, mordê-lo-á a cobra. Eclesiastes 10:8. Ademais, após o mandato do apóstolo, com o qual, como se fosse uma espada espiritual, foram decapitadas e o serão sempre todas as malvadas novidades heréticas. Ó Timóteo, guarda o depósito da fé, evitando as novidades profanas de palavras e as contradições de uma ciência de falso nome, professando a qual alguns se desviaram da fé. 1 Timóteo 6, 20 e 21. Depois dessas advertências, haverá ainda homens tão ousados e teimosos, de uma cabeça mais dura que o aço, que não se dobrem sob o peso de tal eloquência celestial, que não se sintam pisados por semelhante autoridade, feitos em pedaços por marteladas como essas, reduzidos a cinzas por raios dessa classe? Evita, disse o apóstolo, as novidades profanas nas expressões. Não diz a antiguidade, a velhice. Mostra claramente o contrário, se compreendemos bem o que disse. Se se deve evitar a novidade, é preciso ater-se à antiguidade. Se a novidade é ímpia, a antiguidade é sagrada. E as contradições de uma falsa ciência. É certo que somente como falsa ciência pode ser qualificada a doutrina dos hereges, os quais mascaram sua própria ignorância, chamando-a ciência. Do tempo revolto dizem que está sereno, as trevas chamam luz, professando a qual alguns se desviaram da fé. O que professavam e que os desviou, a não ser uma doutrina nova e até então ignorada? Podes escutar como dizem alguns: vinde, pobres ignorantes, os que sois comumente chamados católicos,
e aprendei a fé verdadeira, que fora de nós ninguém entende. Permaneceu oculta durante muitos séculos, mas agora foi revelada e manifestada. Mas aprendei-a em segredo, dar-vos a alegria. Uma vez que a tenhais aprendido, ensinai a outros, mas ocultamente, para que não vos odeie o mundo, nem o saiba a igreja, porque só a uns poucos lhe é dado conhecer o segredo de tão grande mistério. Mas por acaso não são essas palavras as mesmas que lemos nos Provérbios de Salomão, dirigidas pela prostituta aos que passam e vão ao seu caminho? O que é simples dirigir-se-á para mim. Já aos pobres de mente os exorta dizendo: as águas furtivas são mais doces e o pão tomado às escondidas é mais gostoso. Porém, o que também encontramos escrito? Mas ele ignora que os mortos estão lá, e que os que ela convida jazem nas profundezas do inferno. Provérbios 9, 16, 18. Quem são estes mortos? Que o diga o apóstolo, os que vêm a perder a fé. Capítulo 22. A Igreja, guardiã fiel do depósito. Mas é proveitoso que examinemos com maior diligência essa frase do apóstolo. Ó Timóteo, guarda o depósito da fé, evitando as novidades profanas de palavras. Este grito é o grito de alguém que sabe e ama. Previa os erros que iam surgir e se doía disso enormemente. Quem é hoje Timóteo, senão a Igreja Universal em geral, e de modo particular o corpo dos bispos, os quais, em primeiro lugar, devem ter um conhecimento puro da religião cristã e transmiti-lo aos demais? E que quer dizer guarda o depósito? Está atento, lhe diz, aos ladrões e aos inimigos, para que não suceda que, enquanto todos dormem, venham as escondidas a semear o joio em meio do bom grão de trigo que o Filho do Homem semeou em seu campo. Guarda o depósito. Mas o que é um depósito? O depósito é o que te foi confiado, não encontrado por ti. Tu o recebestes, não o encontrastes com tuas próprias forças. Não é o fruto do teu talento, mas da doutrina. Não está reservado para um uso privado, mas sim pertence a uma tradição pública. Não saiu de ti, veio a ti. A seu respeito, tu não podes comportar-te como se fosse seu autor, mas simplesmente como seu guardião. Não fostes tu quem o iniciou, tu é que és seu discípulo. Não te cabe dirigi-lo, teu dever é segui-lo. Guarda o depósito, quer dizer, conserva inviolado e sem mancha o talento da fé católica. O que te foi confiado é o que deves guardar junto a ti e transmitir. Recebestes ouro, devolve, pois, ouro. Não posso admitir que substituas uma coisa por outra. Não, tu não podes de maneira despudorada substituir o ouro pelo chumbo, ou tratar de enganar dando bronze em lugar de metal precioso. Quero o ouro puro, e não algo que só tenha sua aparência. Ó Timóteo, ó sacerdote, ó intérprete das Escrituras, ó doutor da Igreja, se a graça divina te deu o talento por engenho, experiência, doutrina, deve ser o Bezeléu do tabernáculo espiritual. Trabalha as pedras preciosas do dogma divino, reúne-as fielmente, adorna-as com sabedoria, acrescenta-lhes esplendor, graça, beleza. Que tuas explicações façam com que se compreenda com maior clareza o que já se cria de maneira muito obscura. Que as gerações futuras se congratulem de ter compreendido por tua mediação o que seus pais veneravam sem compreender. Entretanto, hás de estar atento para ensinar somente o que aprendestes. Não suceda que, por buscar dizer a doutrina de sempre de uma maneira nova, acabes por dizer também coisas novas.
Capítulo 23. O progresso do dogma e suas condições. Alguém poderá perguntar: então não é possível nenhum progresso da religião na Igreja de Cristo? Certamente há progresso, e grandíssimo. Quem poderia ser tão hostil aos homens e tão contrário a Deus que tentasse impedi-lo? Mas, sob a condição de que se trate verdadeiramente de progresso pela fé, não de modificação. É característica do progresso que uma coisa cresça, permanecendo sempre idêntica a si mesma. Por outro lado, é próprio da modificação que uma coisa se transforma em outra. Assim, pois, cresçam e progridam, de todas as maneiras possíveis, a inteligência, o conhecimento, a sabedoria, tanto da coletividade como do indivíduo, de toda a Igreja, segundo as idades e os séculos, contanto que isso suceda exatamente conforme sua natureza peculiar, no mesmo dogma, no mesmo sentido, segundo uma mesma interpretação. Que a religião das almas imite o modo de desenvolver-se dos corpos, cujos elementos, com o passar dos anos, se desenvolvem e crescem, e, no entanto, permanecem sendo sempre eles mesmos. Há uma grande diferença entre a flor da infância e a maturidade da velhice. Não obstante, aqueles que agora são velhos são os mesmos que foram adolescentes. O aspecto e o porte de um indivíduo mudará, mas se tratará sempre da mesma natureza e da mesma pessoa. Os membros de um lactante são pequenos e são maiores os dos jovens. No entanto, continuam sendo os mesmos. Tantos membros têm os adultos quanto os têm as crianças. E se algo novo aparece em idade mais madura, já pré-existia no embrião. Assim, nada novo se manifesta no adulto que já não se encontrasse de forma latente no menino. Não há dúvida de que este é o curso regular e normal do progresso, segundo a ordem precisa e belíssima do crescimento. O crescer em idade revela nos grandes as mesmas partes e proporções que a sabedoria do Criador havia delineado nos pequenos. Se a forma humana adotasse com o tempo um aspecto estranho à sua espécie, se lhe acrescentasse ou lhe retirasse algum membro, necessariamente todo o corpo morreria, ou se faria monstruoso, ou ao menos se debilitaria. O dogma cristão deve seguir estas mesmas leis de crescimento, de modo que, com o passar dos anos, se vá consolidando, se desenvolva no tempo, se faça mais majestoso com a idade, mas de tal maneira que siga sempre incorrupto e imaculado, íntegro e perfeito em todas as suas partes, e, por assim dizer, em todos os seus membros e sentidos, sem admitir nenhuma alteração, nenhuma perda de suas propriedades, nenhuma variação no que está definido. Ponhamos um exemplo. Nossos pais, no passado, semearam no campo da Igreja o bom grão da fé. Seria por demais injusto e inconveniente se nós, seus descendentes, em lugar do trigo da autêntica verdade, tivéssemos que colher o joio fraudulento do erro. Por outro lado, é justo que a sega corresponde à semeadura, e que recolhamos, quando o grão da doutrina chega à maturidade, o trigo do dogma. Se com o passar do tempo, uma parte da semente original se desenvolveu, alcançando felizmente a plena maturidade, não se pode dizer que haja mudado o caráter específico da semente, mas pode-se dar uma mudança no aspecto, na forma, uma concreção mais precisa, mas a natureza própria de cada espécie permanece intacta. Não suceda jamais, pois, que os rosais da doutrina católica se transformem em espinhos e abrolhos. Não suceda jamais, repito, que neste paraíso espiritual, onde nascem o cinamomo e o bálsamo, despontem às escondidas o joio e ervas venenosas. Tudo o que a fé dos padres semeou no campo de Deus, que é a Igreja, é o que deve ser cultivado e guardado pelo zelo dos filhos. Somente isso deve florescer, e não outra coisa. Deve florescer e amadurecer, crescer e alcançar a perfeição.
É legítimo que, com o correr dos séculos, os antigos dogmas da sabedoria celestial se afinem, se limem, sejam polidos. Porém, seria ímpio mudá-los, desfigurá-los, mutilá-los. Adquiram, pois, maior evidência, claridade e precisão, mas é necessário que conservem sempre sua plenitude, integridade e propriedade. Se concedesse, ainda que uma só vez, licença para qualquer mutação ímpia, não me atrevo a dizer o grande perigo que correria a religião de ser destruída e aniquilada para sempre. Se cederem em qualquer ponto do dogma católico, depois será necessário ceder em outro, e depois em outro mais, e assim até que tais abdicações se convertam em algo normal e lícito. E uma vez que se meteu a mão para rejeitar o dogma, pedaço a pedaço, que sucederá ao final, se não repudiá-lo em sua totalidade? Se começa a mesclar o novo com o antigo, o estranho com o que é familiar, o profano com o sagrado, em breve esta desordem se difundirá por todas as partes, e nada na igreja permanecerá intacto, íntegro, sem mancha. E onde antes se levantava o santuário da verdade pura e incorrupta, precisamente nesse lugar se levantará um lupanar de infâmias e de torpes erros. Que a misericórdia divina mantenha afastado da mente dos seus este crime, que isso não seja mais que uma loucura dos ímpios. A Igreja de Cristo, custódia vigilante e prudente dos dogmas que lhe foram confiados, não muda nunca nada neles, nem lhes tira ou acrescenta nada, não amputa o que é necessário, nem acrescenta o que é supérfluo. Não deixa que se lhe escape o que é seu e nem se apropria do que pertence a outros. Ao tomar cautelosamente, com fidelidade e prudência, a doutrina antiga, só busca fazer com sumo zelo o seguinte: aperfeiçoar e precisar o que recebeu da antiguidade de uma maneira apenas esboçada, consolidar e reforçar o que foi expresso com precisão, guardar o que foi confirmado e definido. Na realidade, que fim se propôs obter sempre a Igreja com os decretos conciliares, senão que se creia com maior conhecimento o que antes já se cria com simplicidade? Que se pregue com maior insistência o que antes já se pregava com menor empenho? Que se venere com maior solicitude o que já antes se honrava com demasiada calma? Isso e não outra coisa fez sempre a Igreja Católica, com os decretos dos concílios, provocada pelas inovações dos hereges, transmitir à posteridade, registrando em documentos escritos, o que havia recebido de nossos pais somente pela tradição, resumir em fórmulas breves uma grande quantidade de noções e, mais frequentemente, com o fim de ilustrar a inteligência, precisar com termos novos e apropriados uma doutrina não nova. Capítulo 24. Estar em guarda ante os hereges. Mas voltemos à exortação do apóstolo. Ó Timóteo, guarda o depósito da fé, evitando as novidades profanas das palavras. Evita-os, diz-lhe, como se faz com uma víbora, com um escorpião, com um basilisco, para que não somente o contato, mas nem sequer sua vista e hálito te firam. Agora bem, que significa evitar? Com este tal nem deveis comer. E também, se alguém vem a vós e não traz esta doutrina, e que doutrina senão a católica e universal, que permanece sendo única e idêntica através dos séculos, em uma incorrupta tradição de verdade e que permanecerá assim sempre? Não o recebais em vossa casa, nem o saudeis, porque quem o saúda participa, em certo modo, das suas obras más. O apóstolo nos falava de novidades profanas das palavras. Agora bem, profano é o que não tem nada de sagrado nem de religioso, e é totalmente estranho ao santuário da Igreja, templo de Deus. As novidades profanas das palavras são, pois, as novidades concernentes aos dogmas, coisas e opiniões contrárias à tradição e à antiguidade.
sua aceitação implicaria necessariamente a violação total ou em grande parte da fé dos santos padres. Levaria necessariamente a dizer que todos os fiéis de todos os tempos, todos os santos, os castos, os continentes, as virgens, todos os clérigos, os levitas e os bispos, os milhares de confessores, os exércitos dos mártires, um número tão grande de cidades e de povos, de ilhas e províncias, de reis, de gentes, de reinos e de nações. Em uma palavra, o mundo inteiro incorporado a Cristo cabeça mediante a fé católica. Durante um grande número de séculos ignorou, errou, blasfemou, sem saber em que devia crer. Evita, pois, as novidades profanas das palavras, já que recebê-las e segui-las não foi nunca costume dos católicos, e sim dos hereges. Em realidade, quantas heresias não surgiram, senão sob um nome, em certo lugar e em certa época determinada? Quem jamais fundou uma heresia sem separar-se antes do acordo com a universalidade e a antiguidade da Igreja Católica? Os exemplos nos mostram isso de maneira evidentíssima. Com efeito, quem, antes do ímpio Pelágio, teve a presunção de atribuir ao livre-arbítrio o poder tão grande de pensar que o auxílio da graça não é necessário para cada um dos atos para levar a cabo as boas obras? Quem, antes de seu monstruoso discípulo celeste, negou que todo o gênero humano está contaminado pelo pecado de Adão? Antes do sacrílego Ário, quem, senão o pérfido Sabélio, teve a audácia de rasgar a unidade da Trindade ou de confundi-la? Antes do rigidíssimo Novaciano, quem havia dito que Deus era cruel, porque preferia a morte do agonizante a que se convertesse e vivesse? Quem, antes de Simão Mago, duramente castigado pela reprimenda apostólica, e de quem provém a antiga enxurrada de torpezas, que por sucessão ininterrupta e oculta chegou até Prisciliano, se atreveu a dizer que o Deus Criador é o autor do mal, quer dizer, de nossos delitos, de nossas impiedades, de nossos vícios? Ele afirma que Deus, com suas próprias mãos, criou a natureza humana, estruturada de maneira que, por movimento espontâneo e sob o impulso de uma vontade necessitada, não pode mais, não quer mais que pecar. Agitada e incendiada pelas fúrias de todos os vícios, se vê arrastada com ânsia inesgotável aos abismos de toda sorte de crimes. Exemplos como estes existem inúmeros, mas deixemo-nos para que possamos ser breves. Demonstram a todos com evidência que a atitude normal e ordinária de qualquer heresia é gozar nas novidades profanas e sentir fastio ante os dogmas da antiguidade, até o ponto de naufragar na fé por causa das discussões de uma falsa ciência. Por outro lado, é próprio dos católicos guardar o depósito transmitido pelos santos padres, condenar as novidades profanas e, como muitas vezes repetiu o apóstolo, lançar o anátema sobre quem tem a audácia de anunciar algo diverso do que foi recebido. Capítulo 25. Os hereges recorrem à Escritura. Mas alguém perguntará: acaso os hereges não se servem dos testemunhos da Sagrada Escritura? Certamente que se servem, e com quanta apaixonada veemência! Nós os vemos passar de um livro ao outro da lei santa, de Moisés aos livros dos reis, dos salmos aos apóstolos, dos evangelhos aos profetas. Em suas assembleias, com os estranhos, em privado, em público, nos discursos e nos escritos, durante as comidas e nas praças públicas, não proferem coisa alguma, se antes não a revestiram com a autoridade da Sagrada Escritura. Basta ler as obras de Paulo de Samosata, de Prisciliano, de Eunômio, de Joviniano e de todas as outras pestes. Imediatamente se nota o acúmulo infinito de textos bíblicos. Quase não há página que não esteja colorida e adornada com citações do Antigo e do Novo Testamento. Mas é tão mais necessário estar em guarda e temê-los, quanto mais buscam
ocultar-se e esconder-se debaixo da sombra da lei divina. Efetivamente sabem que suas exalações pestilentas, visíveis e diretas, não encontrariam o favor de ninguém. Por isso as perfumam com o aroma da palavra celestial, já que quem facilmente rejeitaria o erro não está disposto a menosprezar com tanta facilidade os oráculos divinos. Fazem como aqueles que, para suavizar a amargura dos remédios destinados às crianças, untam de mel a borda do copo. Elas, com a ingênua simplicidade de sua idade, uma vez que provaram o doce, bebem sem suspeita nem temor também o amargo. Da mesma maneira, atuam aqueles que mascaram com nomes medicinais, ervas nocivas e misturas venenosas, para que ninguém, ao ler a etiqueta, suspeite de que se trata de venenos e não de remédios para a saúde. A este propósito, o Salvador bradava: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós vestidos de ovelhas, e por dentro são lobos vorazes. Que outra coisa são as peles de ovelhas, senão as palavras dos profetas e dos apóstolos, com as quais estes mesmos, com a mansa simplicidade, revestiram como se fosse um véu o Cordeiro Imaculado que tira o pecado do mundo? Quem são, por outro lado, os lobos vorazes, senão as doutrinas selvagens e raivosas dos hereges, que infectam o redil da Igreja, para desgarrar da melhor maneira possível o rebanho de Cristo? Para surpreender mais facilmente as incautas ovelhas, disfarçam seu aspecto de lobos, ainda que conservando sua ferocidade, trajando-se com frases da lei divina, como se fossem um véu, com o fim de que, ao sentir a brandura da lã, as ovelhas não suspeitem de seus dentes agudos. Mas que nos diz o Salvador? Pelos seus frutos os conhecereis. Quer dizer, quando já não fiquem satisfeitos com citar e pregar as palavras divinas, e então também comecem a explicá-las e a comentá-las. Então se porá de forma manifesta sua amargura, sua aspereza e sua raiva. Então se espargirá um novo odor e aparecerão as novidades ímpias. Então se verá pela primeira vez a sebe desfeita. E atravessados os marcos postos pelos pais, ultrajada a fé católica e o dogma da Igreja feito em pedaços. Pessoas dessa estirpe eram fustigadas pelo apóstolo em sua segunda carta aos Coríntios. Porque esses são falsos apóstolos, operários fingidos, que se transformam em apóstolos de Cristo. 2 Coríntios 11:13. Que significa que se transformam em apóstolos de Cristo? Os apóstolos citavam textos da lei divina, e aqueles faziam o mesmo. Os apóstolos se apoiavam na autoridade dos salmos e dos profetas, e aqueles o mesmo. Mas quando começaram a interpretar de maneira diferente os mesmos textos, então se distinguiram os sinceros dos falsários, os genuínos dos disfarçados, os retos dos perversos. Em uma palavra, os verdadeiros apóstolos dos falsos. E não é de admirar, explica São Paulo, visto que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é, pois, muito que os seus ministros se transformem em ministros de justiça. Segundo o ensinamento do apóstolo, cada vez que os falsos apóstolos, os falsos profetas, os falsos doutores citam passagens da lei divina com as quais, interpretando-as mal, tentam provar a legitimidade dos seus erros. Não cabe dúvida de que seguem a tática pérfida de seu autor e mestre, o qual certamente não a havia usado, se não houvesse compreendido que não há melhor caminho para induzir a engano os fiéis que introduzir fraudulentamente um erro, cobrindo-o com a autoridade das palavras divinas.